Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui para deixar alguns recadinhos, bater um papo. Então, quem estiver entrando, seja bem-vindo. Procura entrar ocasionalmente aqui para conversar, bater um papo, trocar uma ideia de alguns assuntos espiritualistas e não voltado a alguma religião específica, né? Como sempre eu começo, não sou dono da verdade, não sou nem mestre nem guru de ninguém, mas procuro aqui auxiliar com o que eu sei dentro dessas linhagens, principalmente de cunho oriental. Então, eu já venho praticando há muitos anos, mais de 20 anos, e tento explicar ou ensinar um pouquinho do que eu sei para as pessoas que têm afinidade desse tipo de assunto, né? Então, para quem gosta de espiritualidade, para quem gosta de falar de linhagens orientais, esse tipo de coisa, são sempre assuntos interessantes. Então, deixando alguns recadinhos aqui de antemão, quem for entrando e quiser fazer perguntas, é só deixar aí embaixo nos comentários. Eu vou tentando responder de acordo com o que for possível, que eu souber também, né? Não sei de tudo, mas tento ajudar dentro do que é possível. Bom, eu deixei o site pronto em relação às coisas que eu ensino e os atendimentos que eu realizo. Então, quem tiver interesse pode entrar www.praticasinternas.com.br. Esse é o site normalmente onde eu divulgo ali os tipos de aula, meditações e os atendimentos que eu faço, além de cursos e eventos. Na verdade, o site está meio que pronto, né? Eu já deixei ele mais ou menos engatilhado ali, mas quem tiver interesse em entender um pouquinho mais, eu costumo postar no Instagram, né? No Stories lá, às vezes uma imagem ou outra das coisas que eu faço, de alguns cursos e eventos, e das aulas principalmente, né, que é o foco. E o site eu montei recentemente, ainda está em fase de conclusão, mas pode entrar, que dá ali para ter pelo menos uma visualização geral. Eu coloquei no site hoje, coloquei de ontem para hoje, um curso que eu vou dar agora em setembro lá em São Paulo. Quem vai estar organizando é o Edson, vai ser São Paulo capital mesmo, no mesmo local onde o Rodrigo Romo da curso, o Edson, inclusive, vai estar organizando lá para mim. A gente vai estar desenvolvendo um curso agora, que é para desvendar um pouco mais a fundo o que são as práticas internas no cunho espiritualista, né? De forma espiritualista e não vinculada a uma egrégora específica. Então, vou estar desdobrando um pouquinho mais esse conhecimento todo. Não tem nada a ver especificamente com o que o Rodrigo ensina, então não vou explicar ou ensinar as mesmas coisas que ele ensina, não faz nem sentido isso. A gente é amigo, né? Então não faz sentido nenhum. O que ele explica, quando as pessoas vêm perguntar para mim das coisas do Rodrigo Romo, eu falo, vai fazer o curso do Rodrigo Romo. Eu explico o que eu posso explicar, mas o curso em si quem dá é ele. Então quem quer procurar o curso do Rodrigo, procura o Rodrigo. É lógico, né? Eu sempre vou divulgar dessa forma, que é o que eu entendo que é mais correto e justo. Detesto que alguém, quando as pessoas ficam usando umas outras de trampolim, ou para se promover de alguma forma. Eu acho isso muito estranho, mas a maior parte tenta fazer isso, né? Tenta se promover através das outras. Quando a gente cria uma amizade, tem afinidade, as coisas fluem naturalmente. Então, o curso a gente vai estar fazendo lá em São Paulo para mim explicar o que são realmente práticas internas, principalmente no conceito oriental. Eu vou desdobrar um pouquinho o que significa Kundalini, já agregando não só conhecimento hinduísta, de onde vem a palavra, mas explicando o contexto geral e como trabalhar com essas energias. O pessoal fala tanto, né, e pede tanto para a gente explicar sobre isso. Eu sempre deixo um monte de vídeo aqui no meu canal. Eu tenho uma série de vídeos resumidos explicando uma série de assuntos. Para quem gosta, está aí no YouTube. Eu não cobro nada por esses vídeos. E no curso eu vou estar colocando de uma forma um pouco mais didática e explicando como as pessoas podem trabalhar com isso, para depois quem quiser se desenvolver, se especializar em algum método, possa estar praticando já com uma assertividade melhor de não cair na mão, às vezes, de alguns perigos aí que a gente vê por causa de ingenuidade ou por causa de maledicência, né? De usura de outras pessoas em relação às práticas. Então, eu vou estar desmistificando um pouquinho essas questões e aproveitando para inserir dentro desses ensinamentos a origem dos kumaras, de onde flui isso, e cruzando também com os ensinamentos da Rometria, que é justamente para fazer esse bem bolado, né? Para as pessoas conseguirem entender um pouco mais aquilo que eu explico sempre sobre as práticas internas, sobre taoísmo, budismo e yoga, e também cruzando muito desses ensinamentos ancestrais com o que o pessoal estuda na Rometria. Daí a gente consegue falar de várias coisas ao mesmo tempo ali, agregando vários conhecimentos e de uma forma didática, né? De uma forma de um curso em que as pessoas consigam entender e depois, dentro do que elas vão praticar, para quem gosta de yoga, taoísmo, budismo, rometria, ancoramento, não importa o que. Para quando vai colocar isso na ação, tem um fundamento melhor. E para quem quiser se especializar ou se aprofundar, seja nas aulas que eu ensino, né, nos grupos que eu ensino, e não estou me promovendo aqui não, estou só batendo um papo, então tanto nos grupos que eu ensino, que eu divulgo aqui sempre, como para quem for praticar com outros professores. Então não estou puxando a sardinha para mim, eu vou dar um curso para as pessoas simplesmente conseguirem entender
e parar de mistificar coisas ou cair na mão de charlatão que não sabe nem do que está falando, né? Então ali eu vou passar os fundamentos e com as bases de onde vêm esses fundamentos. Então não é uma coisa que eu vou tirar de uma caixinha de surpresa, são fundamentos antigos e ancestrais em que eu vou estar desmistificando um pouquinho isso, assim como tantos outros professores ao longo do tempo já fizeram e fazem até hoje. Não sou especial em relação a ninguém, mas vou estar colocando do meu jeitão que eu falo, né? Esse jeitão aqui mais solto e focado um pouquinho mais em cruzar também todos esses ensinamentos que são de linhagens antigas, principalmente orientais, mas cruzar isso no contexto um pouco mais atual, quando a gente fala de alquimia interna, quando a gente fala de práticas internas de forma geral e quando a gente fala de espiritualidade, seja no contexto espírita, umbandista ou dentro da rometria. Enfim, eu vou estar cruzando essas informações, explicando como as pessoas podem estar se ajudando nesse contexto, né? Então acho que deu para dar uma explicada geral. Quem tiver interesse, está o curso no meu site. Daqui a alguns dias eu ponho divulgação aqui também, estou comentando por alto agora. Mas quem quiser alguma informação um pouco mais a fundo, pode entrar no meu site, vou deixar o link aqui embaixo depois. www.praticasinternas.com.br. Ali clica em cursos e eventos, tem uma descrição desse específico, tá bom? Então acho que deu para explicar aqui por alto. E agora a gente tem um tempinho aqui que sobrou para a gente bater um papo, né? Só passei rápido aqui para deixar alguns recados. Quem tiver interesse nas aulas, tem algumas aulas durante a semana, de quinta-feira à noite, de sábado à tarde, de terça-feira à noite. Tem alguns grupos presenciais que eu estou montando também, estou abrindo mais alguns horários de aula. Então quem tiver interesse também em praticar essas artes internas, principalmente linhas de alquimia interna, ligadas a taoísmo, budismo, enfim, a parte mais hermética, né? É que é ruim a gente ficar dando nome de linhagem hoje em dia, porque o pessoal cria um misticismo. Imagina, a gente escreve aquele texto bonito, principalmente em chinês ou em alguma língua que a pessoa não entende, né? Aí escreve lá, caminho dourado, das nuvens de prata, do arco-íris, não sei o quê. É um nome muito lindo para a gente falar de um cultivo interno, é um cultivo. Método, todo método é bom se tem resultado. Isso eu sempre falo, né? Qual é o melhor método para se praticar? Aquele que dá o melhor resultado para você. Qual método vai ser? Não é o meu, do TR ou do Yogananda, ou do Krishnamurti, ou do Chico Xavier. Tudo é um método, tudo é uma forma de cultivo. A gente tem que ter afinidade e cruzar esses ensinamentos e sair da esquizoteria, que eu falo sempre, né? Repetidamente. Eu uso essa palavra porque qualifica o que muita gente quer buscar o pão e circo, né? E aí isso cobra o preço com o tempo, porque desanima, a pessoa começa a ver um monte de coisas e não consegue realizar nada, passa 1 ano não acontece nada, passa 5 anos não acontece nada, passa 10 anos não acontece nada. É estranho, porque se você está cultivando um método, você tem que ter realização no método. Não pode ser uma coisa fantasiosa ou que gere animismo, né? Isso daí é prejudicial. Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, posta aí. Dentro do possível eu tento responder. E acho que os recadinhos que eu tinha que passar, consegui passar, né? Pelo menos de forma genérica. Alguém quer perguntar alguma coisa, põe embaixo. Fica à vontade. Oi, Cris. Joia? Tô vendo os nomezinhos aqui aparecendo. Live de surpresa que eu falo, né? Eu ia atender uma pessoa agora e precisou desmarcar com urgência, que a mãe foi parar no hospital. Aí teve que desmarcar, acabei ficando livre aqui 40 minutinhos. Já aproveitei para entrar, faço uma live, bato um papo. É divertido, né? Eu falo, quando a gente gosta do assunto, não precisa de pensar muito, você fala, porque vai estar em você. A pior coisa é a gente ensinar uma coisa que não está na gente, né? Ou pelo menos tentar ensinar. Ou a gente virar um papagaio de outras pessoas, né? Um compilado de informações alheias em que você não tem realização nenhuma. Aí é complicado, mas quando a gente gosta de falar dos assuntos, eu sento aqui e fico, se deixar. Então sempre que sobra um tempinho... Cris, tá bem assim mesmo. Então tem muita gente indo para o hospital agora porque entrou o outono. Lembra que eu até falei para vocês em aula, Cris? Expliquei algumas questões do outono. Aqui no Brasil, né? Em Portugal está na primavera, enfim. Aqui no Brasil, como a gente entrou em outono, a gente tem que preservar a energia dos rins e tem que preservar a energia dos pulmões. Porque sempre que a gente entra no outono, é época de metal, né? Considerando os 5 elementos da medicina chinesa, a gente entra na fase, né, no ciclo de metal, que é seco. Então o outono ele é seco por natureza, que é a qualidade do metal, e o metal rege os pulmões e o intestino grosso. Então normalmente tem que preservar bem a energia dos pulmões, tomar cuidado com friagem, vento frio, principalmente nas costas, pé frio, por causa do canal do rim, que o próximo elemento, o próximo ciclo que entra é inverno. Inverno é água, é frio, é rim. Né? Então tem que tomar cuidado agora com pulmão e rim e fortalecer os nutrientes que, né,
principalmente ligado a grãos, feijão, arroz, castanhas, oleaginosas de forma geral. A gente tem que fortalecer isso e evitar, principalmente no outono e inverno, tudo que gera muito muco no corpo. Então tudo que gera mucosidade em excesso acaba criando uma piscina de bactéria, né? O muco é uma piscina de bactéria. Então sempre que a gente entra no outono e inverno, a tendência é que as pessoas criem mais as ites da vida, né? Rinite, sinusite, pega resfriado, porque não previne, né? Não segue o basicão aí de prevenção em relação à energia interna e os alimentos. Então nessa época do ano, coisas que geram caloria, tudo bem, mas não pode ser caloria que gera muco. Porque o problema é o muco, né? Não é a caloria em si, dependendo, claro, da condição da pessoa e do que esteja fazendo, do tipo de dieta que segue ou que se pratica. Mas o outono tem que tomar muito cuidado, sim. Então é uma época que tem que tomar caldo quente, chá quente, misoshiro é bom, né? Um miso bom, de uma fermentação envelhecida, que seja orgânico, legalzinho. Soja é um alimento complicado. Muita gente passa mensagens perguntando, eu explico lá para o grupo. A pessoa fala, não, tem que comer soja, tem que comer soja. Soja, no nosso contexto, para quem estuda algumas coisas, não é saudável. A única soja que a gente consome, pelo menos dentro das coisas que eu estudo e pratico, tá? Não estou falando que é assim. Lógico que existem exceções, mas estou falando que quem segue regra de comer todo dia. É igual café, eu já cansei de falar, café é lixo, não tem o que fazer. É diferente, sei lá, pegar um grão torrado na hora, aliás, moído na hora, né, que você pega na fazenda, que não é carcinogênico. Quando o alimento passa por tostagem, ele tosta e vira pó. Pesquisa isso na internet, tá? Não precisa acreditar em mim, não. Seja grão de café ou qualquer outro. Tudo que é torrado, fica queimado, ele é carcinogênico. Ele tem, como é que é? Crinalina, eu esqueci o nome da substância lá. Tem 2 substâncias que são carcinogênicas, ou seja, gera câncer. Então tem que tomar cuidado com isso. Então nessa época do ano, quando a gente fala de comer grãos, eu excluo soja. Primeiro porque energeticamente ela não é saudável para o corpo. Isso daí é para quem acredita, para quem estuda, ou é clarividente, né? Observa a energia do corpo da pessoa, quem é clarividente. Observa a energia do corpo da pessoa quando consome soja e quando não consome soja. Observa. Porque daí não precisa acreditar em mim, não. Quem sabe mexer com bioenergia, quem sabe puxar energia, observa. Que é diferente quando a gente vai usar a soja fermentada. Que é diferente de você consumir leite de soja, consumir soja em grão, é completamente diferente. Quando ela passa por uma fermentação e pelo envelhecimento, aí muda a composição. Então a soja, normalmente, pra gente, porque eu pratico, eu não recomendo o consumo de soja, nem a porrete. Isso daí eu tô falando por mim mesmo, eu sei que muita gente detesta quando eu falo essas coisas. Tô falando por mim, tá? Ninguém precisa acreditar. Vai pesquisar, estudar a fundo, entender com quem mexe com isso, que tenha mais conhecimento técnico do que eu, né? Falando de coisas que eu sei, por coisas que eu pratico. Então a soja, normalmente, quando eu vou usar, e eu uso em forma de miso, e normalmente eu uso de fermentação envelhecida. Eu procuro algum que seja orgânico e que não tenha glutamato monossódico. Glutamato monossódico, né? Tem as suas consequências. Então, normalmente, quando eu vou comprar, eu compro de soja orgânica e fermentação envelhecida. Que normalmente no Japão eles falam, né? Aka miso ou shiru miso. O aka miso é a fermentação envelhecida. Eu gosto muito que é de uma marca que chama Daimaru. Não estou promovendo a marca aqui não, tá? É que eu utilizo porque eu só tenho essa aqui. A Daimaru ele tem um aka miso de fermentação acima de 2 anos. Então é um miso bom para tomar essa época do ano, porque o miso, que é a pasta de soja fermentada e envelhecida, ele ajuda a limpar o organismo de toxinas, né? Tanto é que antigamente foi feita uma pesquisa no Japão, se não me engano, não lembro mais a fonte de estudo disso, faz 15 anos atrás que eu estudei, 15, 20 anos atrás que eu estudei sobre isso. Foi pesquisado um vilarejo no Japão que o pessoal que recebeu radiação durante a Guerra Mundial naquela época, eles não adoeceram dos mesmos sintomas, eles tiveram uma limpeza orgânica muito melhor. E descobriram que naquele vilarejo todas as pessoas tomavam miso com frequência, diário, era o café da manhã basicamente, que ajudou a limpar o organismo. Então é uma coisa que eu tenho consumo frequente, eu sempre recomendo essa época, começa o outono e inverno, usar o miso e lembrar, né? Miso, ele é probiótico, que é uma pasta fermentada, então ele é probiótico. É probiótico, de certa forma, é prebiótico, probiótico, vai? Como ele foi fermentado, ele passou pelo processo. Então já quebrou toda a composição tóxica do grão, do que é a contraparte energética tóxica também. Quando ele fica envelhecido e ele vai para o sangue, ele ajuda a limpar e filtrar muita coisa. Então é uma coisa que normalmente a gente recomenda. Faz uma receitinha oriental básica, né, que eu acho bem gostosa, principalmente para quem gosta de comer de manhã. Você pega um pouquinho de óleo de gergelim,
Lembra que o óleo de gergelim ele não tem saturação, então o óleo de gergelim pode usar para fritura. E o gergelim ele ajuda a fortalecer os rins. Então, normalmente eu compro aquele óleo de gergelim de litro, vem mais ou menos 1 litro ali, 700 ml é 1 litro, depende da marca. Prensado a frio, que daí mantém todas as propriedades do gergelim. Aí eu compro óleo de gergelim, você põe um fiozinho na frigideira, pica um pouco de gengibre, umas rodelinhas de gengibre, frita no óleo de gergelim, pega 2, 3 ovão, estala, faz um ovo mexido, joga lá os temperos que gosta, sal, essa coisa, salsinha e cebolinha, mexe tudo ali. É um puta café da manhã energético. Aí pode pôr isso com uma torradinha integral ou com alguma outra coisa que goste, né? Mas esse ovinho frito no gengibre com óleo de gergelim e salsinha, o gengibre é anti-inflamatório, cura bombril multiuso, né? O gengibre serve para ajudar quase tudo, consumindo corretamente. A salsinha fortalece rim, chá de salsinha, fortalece rim. Óleo de gergelim tonifica rim, fortalece rim. Então vai aumentar a temperatura interna do corpo e o ovo é um alimento completo, né? É um café da manhã muito saudável. Gostou, né, Cris? Esse é bom. E é bom para misturar com bifum. O pessoal que tem mania de comer aqueles macarrão instantâneos não sabe que está perdendo. O bifum é macarrão de arroz. Bifum é um macarrão que parece um cabelinho de anjo. Você leva literalmente 10 segundos para fazer bifum. Então imagina você fazer esse ovinho que eu expliquei agora, aí você pega uma caneca d'água, ferve água, joga os temperos que você quer ali na água. Pega o bifum e enfia dentro, com a água fervendo. Conta até 10, é o suficiente para ele hidratar. Ele vai inchar, triplicar de tamanho praticamente. Você está com um macarrão pronto, feito de arroz. Muito levinho, a digestão dele é absurdamente leve, porque é basicamente água que vai inchar. Parece um fiozinho cabelinho de anjo mesmo. Aí você pega, mistura essa receitinha que eu falei do ovo com gergelim e tudo, mistura no bifum, perfeito. Para quem gosta de pimenta, que nem eu, dá aquela regada de pimenta e boa. Já tem aí um macarrão instantâneo que você vai gastar muito, se for lento, 10 minutos para fazer. E saudável, né? Pelo menos não tem aí contraindicações até onde eu sei. Lógico, arroz, aquela coisa que engorda, não sei o que, ó. Um pacote de meio quilo de bifum, se você fizer um punhadinho, 100 gramas de bifum, dá um prato desse tamanho. Porque o negócio incha mesmo. Por isso que eu falo, ele não estufa. Não tem quantidade suficiente ali de arroz inchado para poder causar malefício, né? Então é uma receitinha simples para usar essa época do ano, que está frio de manhã, aí pode, de repente, trabalhar. Então tem que preservar no outono grãos, de forma geral, fortalecer a energia do rim, preservar pulmão e tomar muito cuidado com friagem nos rins. Tem um pessoal que tem mania de andar com a barriga para fora, principalmente as costas, é perigoso, principalmente nessa época, né, que a gente chama de vento perverso. Isso vai afetar o organismo e drenar a energia vital. Andar com o pé no chão frio, não é andar com o pé na terra, é andar com o pé no lugar frio, na neve, na pedra fria, no chão frio. Fonte borbulhante, primeiro ponto do rim no corpo, R1, né? Lá no meio do solo do pé. Se fica com o pé gelado muito tempo, o pé tem todos os pontos reflexos do corpo. Assim como a mão, a orelha, enfim. O corpo tem vários pontos reflexos, órgãos genitais, tudo tem ponto reflexo. E o pé no meio do pé é a fonte borbulhante, que é o primeiro ponto do rim. Além de gelar todos os órgãos, né, porque você está gelando o pé, isso já diminui a energia vital por natureza, você ainda enfraquece o rim. E aí perde-se muita energia vital, principalmente nessa época do ano. Então é legal andar com a barriga mais quentinha, né? Preservar o calor dos rins, para não adoecer. Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Então, qual que é o nome aqui? Evolui alguma coisa. Evolui e diverte, agora entendi aqui. Evolui e diverte. Então, tem vários alimentos, mas assim, tem algumas coisas que são um pouco mais tóxicas. A questão não é o que se come, é o quanto se come, periodicidade e saber usar antídoto para curar veneno. Se é um veneno, tem um antídoto. Isso é regra na natureza, né? Para todo veneno tem um antídoto. A gente pode até não conhecer, mas que tem. Então sempre que a gente vai consumir alguma coisa, por exemplo, que gera muco, você tem que ter algum alimento que corta o muco. Por isso que nas culturas orientais, principalmente chinesa, enfim, daquelas regiões ali, na Indonésia, na Tailândia, enfim, tem muitos locais que eles usam muitos condimentos, na Índia, muito tempero. Principalmente pimenta, né? Pimenta vai a rodo. Por causa da pectina e por causa de outras propriedades que as pimentas corretas, misturado, né? Que a gente faz. Na Índia eles fazem em forma de masala, em alguns locais se chamam de elixir, enfim. Você faz os curry também, né? Você faz uma série de misturas de temperos ali para você usar equilibrando os 5 gostos. Então, para quem estuda medicina chinesa, todos os pratos você tem que ter os 5 sabores ali.
nas devidas medidas. Por isso que normalmente se consome um pouquinho de várias coisas. Não é um monte de uma coisa só, entendeu? É um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Que aqui o pessoal já mete arroz com feijão. E isso, se a gente for pensar fisicamente, nutricionalmente, os nutricionistas dizem que nutricionalmente é bom, legal, concordo. Mas se a gente for pensar em outras filosofias, não. Porque o tempo de fermentação dos dois alimentos juntos no estômago é diferente. Então, quando a gente vai harmonizar, a gente tem que saber mais ou menos o tipo do alimento. Se for pela medicina chinesa, você vai ter que saber o sabor do alimento, o tempo de digestão dele e qual o outro elemento que equilibra. Qual é a quantidade do outro elemento que vai equilibrar. Se for pela Ayurveda, vai ter que saber qual é o dosha e qual é o elemento dentro desse dosha que vai equilibrar os 5 sabores. Você equilibrando os 5 sabores, você consegue ter mais ou menos uma nutrição favorável. Então não é não comer. Mas, por exemplo, a gente sabe que batata frita é tóxica para o corpo. Mesmo que faz sequinha, eu também adoro batata frita, mas é tóxica. Então tem coisas que a gente sabe, sorvete é tóxico, que leite é ruim, essas coisas a gente sabe que é ruim. Já falei tanto disso. Agora tem alimentos que drenam, inclusive, energeticamente. Mas o que drena energeticamente? Tudo que consome a nossa energia vital, tudo que drena mais enzima do que a gente tem para poder utilizar. Nosso corpo nasce uma quantidade de enzimas. Acabou, morreu. Os alimentos que a gente consome, que a gente usa muita enzima para poder digerir, então a gente está gastando energia interna. Se o alimento ele tem enzima própria, a gente usa menos a enzima do corpo. Princípio básico, né? Então normalmente a gente quer usar o quê? Alimentos que se equilibrem e que a gente possa consumir os 5 sabores ou as 5 qualidades de uma forma harmônica. Óbvio, para a gente falar isso hoje em dia é muito difícil. Eu mesmo não consigo equilibrar todo dia os 5 sabores, esse tipo de coisa. Difícil. Pelo menos na cultura que a gente vive aqui é muito difícil. Mas tento. Eu tenho as minhas massalas, os meus temperos que eu mesmo faço, mais as coisas que eu uso aqui que sim. Vamos dizer que não consigo equilibrar todo dia, mas 90% do tempo eu equilibro. Os 5 com coisas simples. Não estou falando em gastar dinheiro que eu não sou rico. Estou falando em equilibrar simples. Quando eu vou fazer um arroz com feijão, eu não vou comer os dois juntos normalmente. Por quê? Para o meu corpo, para os elementos, para a forma como eu trabalho, eu prefiro comer ou o arroz ou o feijão. De vez em quando eu como arroz com feijão, óbvio, né? Mas essa questão de equilibrando. Em vez de eu usar batata inglesa, eu uso batata doce. A batata inglesa engorda, tem um monte de problemas, além disso é tóxica, né? A batata doce não. Além dela fortalecer a musculatura, fortalecer o elemento de terra no corpo, né? Baço, pâncreas e estômago. A batata doce ela é gostosa, você pode salgar ela, mesmo ela sendo doce, e ela ajuda a tirar o açúcar do sangue. Então ela não aumenta tanto, apesar dela ser calórica, né? Porque é batata doce. Mas então é substituir algumas coisas. Em vez de usar sal iodado, buscar um sal de pedra ou um sal que não passa por processo de iodação da mesma forma. Então são coisas simples e que não gastam muito. Isso que eu falo, eu faço as minhas massalas aqui com as pimentas que eu uso, com os temperos, gengibre, cardamomo, um monte de coisa. Eu faço um equilíbrio desses temperos. Aí eu faço um potão e fica aqui um tempão. Miso, eu tenho a fermentação de miso que eu fiz aqui, já deve estar com quase 10 anos. E quanto mais tempo ele fermenta, mais gostoso fica, né? Então eu tenho esses que eu compro, né, que eu comentei agora há pouco, que é a fermentação de 2 anos, 1 ano. E tem uns que eu pego, compro, 2 anos, e ponho nos potão de vidro e largo. Para ir fermentando mais e mais tempo. E tem uma aluna minha também aqui na cidade que ela faz miso. Aliás, a irmã dela faz miso. Se ela estiver aí, ô Kyoko, se ela estiver por aí, Kyoko, estou te divulgando aqui, ó. A irmã da Kyoko, ela faz miso com soja orgânica e sal marinho. E é bem gostoso o miso dela. Ela me deu um potinho de presente aqui, maravilhoso. Então, para quem gosta também de fazer uma sopinha instantânea, o misoshiro. Você ferve um pouquinho da água morna, né? Não precisa deixar pelando não, porque lembra, o miso é probiótico. Então, como ele é probiótico, normalmente a gente não joga água fervendo, borbulhando, para não matar a propriedade medicinal dele. Então a gente aquece a água, deixa ela dar uma assentada, né? Parar de borbulhar, mistura uma colherinha de café de miso, mais ou menos 250 ml d'água, miso mesmo, misoshiro. Aí você pode jogar salsinha, cebolinha, o que gosta, e fazer aquela receitinha, né? Pode fazer um ovo mexido, tacar no meio, pode pôr o bifum e jogar dentro do miso, junto com a salsinha e cebolinha, vai ficar uma sopinha ali de miso, um misoshiro, com o bifum, com ovo, tem gente que põe carne, e aí vira um lamen, né? Gasta 15 minutos para fazer um lamen, usando miso, bifum e ovo. Em 15 minutos você faz um lamen gostoso. Saudável, ainda por cima, que te desintoxica o corpo. Essas coisas são simples, né?
No curso que eu vou fazer agora em setembro lá em São Paulo, quem quiser eu vou passar umas dicas disso. Na hora que tiver com os horários ali de intervalo ali, eu procuro fazer alguns bate-papos ali assim, com o pessoal para passar essas dicas. E tem, independente de como for, talvez uma aluna minha vai participar, se ela estiver por lá. Ela é nutricionista e tem formação em Ayurveda. Então, quem quiser depois, lá no curso, eu posso estar passando em contato dela também, que ela faz essa parte nutricional. Só como eu não pedi para divulgar ela aqui, então eu não vou falar quem é, porque eu não sei como é que ela está aí em relação a essa divulgação. Mas a hora que ela quiser, a gente faz alguma coisa junto, porque é uma pessoa fantástica, tem um conhecimento muito bom nessa área, e ela mexe. Ela é formada como nutricionista e ela sabe toda essa parte de Ayurveda para criar os cardápios, para fazer isso, para ajudar as pessoas na parte dietética, né? Então, se ela estiver no curso, a gente faz um bate-papo lá com ela também. E se ela não tiver, que a gente faz uma live junto aí. Então, se você estiver me vendo, tá na hora já, né? Começar a divulgar as tuas coisas aí também, para você poder ajudar mais pessoas. E outras pessoas tantas, tá? Tem um monte de gente que eu conheço, que às vezes eu falo de uma ou outra por aqui, porque eu não lembro de todo mundo de cabeça. Mas tem o Rodrigo Roma, eu sempre divulgo as coisas dele aqui. Tem o Wagner Borges, tem muita coisa de palestra, de curso, de evento, enfim. Tem o Everton Rodrigues, que é um ótimo professor de arte marcial em Ribeirão Preto. Ele é mestre de algumas linhagens. Enfim, tem um monte de gente que eu sempre divulgo aqui, vou falando. E aos pouquinhos a gente vai divulgando mais coisas. Então, acho que deu para explicar aqui, mais ou menos por cima. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Do contrário, acho que deu para divulgar, é que eu precisava divulgar. Normalmente eu não faço as lives mais publicitárias, falando de pessoas, falando de mim, de curso, de evento, porque eu sou ruim de me, vamos dizer, de me publicar aqui com essas coisas. Eu prefiro ir falando, vou conversando e batendo papo. De acordo com o interesse das pessoas, eu vou criando, vou desenvolvendo o que tem que ser desenvolvido. Eu comecei a dar aula em 2008 e 2009, mas eu pratico muito antes disso, né? É que antigamente eu não tinha muito como praticar, até por questões de trabalho. Então, até 2008, 2009 ali, praticava só para mim, frequentava alguns locais. De 2009 para frente foi quando eu comecei a dar aula de Qigong para saúde, e fui fazendo atendimento, né, com reiki, com as partes de geometria, enfim, com um monte de técnica. E fui me desenvolvendo, não parei. Então, basicamente, aí uns 22, 23 anos mais ou menos, que eu estou focado nisso e também como empresário, né, trabalhando em empresas, como todo mundo aí. E atendendo pessoas, né? Que eu gosto bastante de atender, de fazer esses cursos, eventos. Que é que nem o Rodrigo comentou lá no simpósio que a gente fez lá no Porto Alegre. Foi em 2021, né? 21. Que a gente estava lá, ele tinha comentado que se ficar nós dois para ficar falando desses trem, vai a noite inteira e vara a noite. Sim, porque são assuntos que eu falo, né? Quando a gente gosta do que está falando, quando a gente tem vontade de fazer esse tipo de coisa, flui naturalmente. E quanto mais as pessoas têm interesse, mais informação a gente puxa. É que nem uns alunos meus, né? Tem o pessoal que é do grupo fixo, que faz aula durante a semana e me puxa a orelha. Até fala mais devagar de vez em quando, que a gente não entende às vezes. E lá em São Paulo agora, no curso do Rodrigo, que a gente estava lá, aí eu vejo o pessoal que é de fora do Brasil conversar comigo, e o pessoal que às vezes fala castelhano, ou tem outras línguas, né? Teve uma menina, não onde que ela era, da Suíça, acho que era algum lugar lá, ela veio conversar. Falei, nossa, você fala muito rápido às vezes quando a gente pergunta alguma coisa. Eu falo, o problema é que, dependendo da pergunta, a informação conforme chega, a velocidade vai ter que ser na mesma, porque o cérebro vai ter que processar do mesmo jeito. Então, às vezes eu falo pro pessoal, puxa a orelha, fala, vai mais devagar. E conforme vai vindo as perguntas, automaticamente a gente vai buscando aí as respostas do jeito que dá, né? Tanto naquilo que é tácito, o que faz parte da gente, como nos ensinamentos ancestrais, que é da onde a gente tira a maior parte disso, que são conhecimentos de linhagens orientais fundamentados. Então, por que está fundamentado? Porque vai ter algum tratado, algum pergaminho, algum livro, algum embasamento, alguma prática. Já foi feito por centenas de milhares de pessoas. Então a gente fala que já passou por uma linhagem, uma tradição que é ancestral. Então isso já foi cultivado por muita gente. E esse cultivo comprova a realização através desses mestres e dos praticantes dessas linhagens. Mas isso daí também a gente fala, né? Eu gosto muito do texto do Rinzai, que ele fala que são rótulos e títulos. Rótulos e títulos não servem para muita coisa. Por isso que às vezes eu faço live de camiseta mesmo, para ver que eu tenho tatuagem, que é muito estranho, porque eu atuo também, eu sou médium e ajudo em alguns locais com assistência para caridade, né? Então, fora os grupos, da aula, essas coisas todas, tem locais que eu ajudo que é para caridade, é aberto a público, eu não divulgo aqui, obviamente, que não é o contexto, é para caridade, não é para divulgação. Então, tento ajudar nisso também, né? E às vezes o pessoal me vê, estou vestido de branco, alguma coisa, atuando para trabalhar uma coisa.
Aí de repente chego na padaria, tô de camiseta, regatinha aqui, com esses negócios pendurados, cheio de tatuagem. Aí a pessoa já olha, nossa, já toma aquele susto, né? Quer dizer, enquanto você tá vestido de branco, você é lindo e maravilhoso. Assim que vem uma tatuagem para fora, não, é coisa do diabo. Que nem quando vieram falar para mim que eu ia pro umbral dos tatuados, porque eu tenho tatuagem. Eu achei que estivessem brincando. Foi uma mulher que estava num curso lá. Ela, não, porque todo mundo tem tatuagem, vai pro umbral dos tatuados. Eu dei uma risada, não sarcástica, mas eu achei que ela estivesse falando, tirando sarro de alguma coisa, não sei o que. E não. A pessoa realmente acreditava que existia algum vale dos tatuados no umbral, porque a pessoa que era coordenadora da casa que ela frequentava falava para todo mundo que tinha um umbral que estava cheio de gente tatuado, porque tatuagem era coisa do capeta. Hoje em dia ainda tem isso, gente. Tem. Tatuagem não é coisa do capeta. A intenção do que você tatua pode ser coisa de qualquer coisa, coisas boas ou ruins. Não tem nada a ver com o que você tem desenhado no corpo. Aliás, no corpo astral, o corpo é plástico, né? Corpo astral, você pode morrer com 70 anos. Dependendo do teu nível de consciência, em coisa de horas ou dias, você rejuvenesce. Some as rugas, volta com uma carinha normal, até você sair da forma também. Que assim como o nosso corpo físico ele pode ser alterado, o corpo astral é mais fácil ainda. Por isso que tanta gente quando está no astral médio, tá? Astral sutil não precisa. Mas no astral médio e na parte umbralina, as pessoas se transvestem em tudo quanto é coisa. Aí sim entra tatuagens que são feitas no astral, que são simbolismos plasmados. Assim como a gente tem símbolo de reiki, da arometria, enfim, simbologias de forma geral, quando você imprime energeticamente no corpo da pessoa, você plasma aquela energia, você não está desdobrando isso no astral? Deveria ser algo básico, né? Para quem faz isso daí, deveria ser algo básico. Você está plasmando no astral. Então, quem tem visão pro astral, ou quem tem visão aberta no astral, sabe se a pessoa tem ou não aquele vínculo energético. Tem símbolos pregados na contraparte astral dela, no ectoplasma, como se fosse a aura dela, cheia de símbolos grudados na aura. Isso tem no astral. Tem muita gente que se disfarça no astral de outras coisas, ou imprime no corpo uma série de meios de ser identificado. Então, quando alguém fala para mim que tatuagem leva a pessoa para um umbral, não tem como, gente, pelo amor de Deus. O que leva qualquer pessoa para qualquer lugar é estado de consciência. Não tem a ver que você tem uma tatuagem, uma cicatriz, não tem nada a ver. Nada a ver. Então, tatuagem tem a ver com o desenho que é feito, o que você está colocando. Você vai colocar um símbolo de coisas que remetam a medo, que remetam a raiva, a ódio, obviamente aquilo vai ficar impregnado, porque todo mundo que vai ver vai olhar para uma coisa que remete a isso. Se a pessoa tem medo, por exemplo, eu tenho tatuagens, a maior parte, budista, taoísta e xamânica. Então eu tenho várias tatuagens no corpo, nas costas, tem uma mahakala nas costas, tem 3 Buda, tem nas pernas, tem duas aves de Buda nos peitos. Eu gosto, sempre fiz. Faz uns anos que eu não faço, né? Mas fiz. Todas as minhas tatuagens eu consagrei. Enquanto o tatuador fazia, que é um colega meu. A gente escutando um rock e um blues ainda por cima, com as entidades junto ali, e o cara metendo tatuagem. Tatuagem não é tinta, não é ferro. É por isso que tem aquela tradição dos monges tatuados, acho que é lá na Indonésia, né? Tem um templo de monges budistas, que eles são conhecidos como monges tatuados, e eles tatuam o corpo inteiro, da cabeça aos pés, das pessoas no método antigo, no bambuzinho, ó, pá, 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 pá. E aí eles fazem uma consagração daquela tatuagem, com mantos, com cantas, consagrando a tatuagem, fazendo uma consagração vinculada à energia do que eles seguem como divindade de lá. Isso pode dar bom ou dar ruim, depende do que a pessoa segue e pratica. Você tatuar uma coisa no teu corpo que vai ser consagrada, você está imantando ferro no teu corpo. Então você tem que saber no que você está tatuando. E isso tem a ver com a parte de tatuagens que são imantadas. Hoje em dia ninguém manda tatuagem, a não sei que a pessoa sabe fazer. Eu sei fazer porque eu aprendi. Acabei estudando essas coisas. Não sou tatuador, mas conheço pessoas que fazem. Então, quando eu vou fazer tatuagem, e a pessoa vai fazendo em mim, obviamente ali eu vou trabalhar e depois fazer todas as técnicas que eu conheço. A tatuagem fisicamente não interfere em meridiano. Isso eu não estou falando porque eu acho, eu estou afirmando, e qualquer acupunturista meia boca pode responder isso. Ponto de acupuntura ele é profundo. Não é superficial. A tatuagem ela é completamente superficial, então não tem como. É a mesma coisa, se pegar uma pessoa que é inteira tatuada, ela deveria estar morta em menos de 24 horas. Ou no meu caso, já era para mim ter morrido há muito tempo, se for por causa de tatuagem. Tem tatuagem de fora a fora, então se afeta meridiano, já era para mim estar morto há muito tempo. Então não tem cabimento
também, como algumas pessoas afirmam que a tatuagem afeta meridiano. Não afeta. Já falei isso categoricamente. Eu também pratico medicina chinesa, tenho um monte de amigo que pratica. Tenho o Gustavo Chan, que é um grande amigo meu, que é um puta de um acupunturista, a gente já conversou muito sobre isso. Vários mestres de linhagem já conversei sobre isso também. Não tem como. E é a mesma coisa que eu explico para vocês, né? Se a gente for pensar com o mínimo de razão possível, a gente sabe que não tem como. O que afeta muito a saúde não é tanto a tatuagem, mas quando a gente fecha a pele e não permite que ela transpire. Porque toda a toxina que era para estar saindo na transpiração, ela fica nas glândulas. E isso sim é tóxico. Então a tatuagem não leva para o umbral, podem ficar tranquilos, e ninguém vai morrer porque tem uma tatuagem no corpo. O que não pode é ficar se arrependendo e querer arrumar desculpa para fazer besteira, né? O que tem que ter é consciência do que está fazendo e saber que o desenho que está ali, assim como o corpo, é perecível. Tem que saber se aquilo vai te fazer um bem ou um mal em relação a você gostar de olhar sempre aquilo lá fazer sentido para você. Então, a tatuagem é mais nesse sentido mesmo. E fora do corpo, sim, a tatuagem é vista no corpo astral de algumas pessoas. Por exemplo, quem me conheceu e não me viu de uns 15, 20 anos para cá, e às vezes vai me ver de alguma outra forma, não sabe que eu tenho tatuagem. Então já aconteceu muitas vezes de algumas pessoas me encontrar fora do corpo e falar, ô Terry, mas o que é esse negócio no teu corpo? E não sei o quê, porque você não tem isso na matéria. Eu falo, não, agora eu tenho. Por quê? Tudo que acontece no físico leva um tempo para cascatear no astral e vice-versa. Tudo que acontece no astral leva um tempo para cascatear no físico, por conta daquela contraparte ectoplasmática. Isso eu explico mais a fundo, como mexer com isso, para o pessoal que já é praticante, para o pessoal que vai se aprofundar nisso em algum curso, em algum evento, né? Aqui a gente está falando no geral, então tem coisas que a gente tem que saber até onde vai, não porque não pode ser dito, mas justamente por causa dos cabeça de bagre e por causa dos esquizotéricos, que vai dar trabalho para os outros depois. Porque pega isso que a gente fala e depois monta cursos e eventos falando um monte de besteira para os outros, tentando criar coisa onde não tem, né? Então não é místico, a gente só tem que tomar cuidado. Não se brinca com certas coisas, tem que ter princípio, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Mas ficou claro, né? Não tem o vale do umbral dos tatuados, não. É, então, falaram isso. Desculpa essa pessoa que falou isso pra mim estiver ouvindo, né? Mas provavelmente não vai estar me ouvindo, que não vai nem querer ver minha cara mais. E não dá, umbral de tatuado não dá. Pra mim não dá. Foge do bom senso, né? Alguém tem mais perguntas? Senão a gente encerra. Era mais para passar recado mesmo, sobre a questão do site, sobre a questão do curso. Depois eu vou estar postando mais algumas coisas para tentar ajudar aí a todos. E da parte alimentar é que eu falei, né? Inverno agora cuida direitinho. Tem uma receita bem legal, que é bem antiga também, que o pessoal costuma usar muito em algumas traduções, que é fazer o alho com mel, né? Você pega 12 dentes de alho, dentinho de alho, né? 12 dentes de alho, de preferência alho roxo. Mas procura um alho de qualidade, presta atenção de onde vem o alho, tá? Não vou citar aqui XYZ, mas presta atenção de onde vem o alho, porque tem algumas regiões que se o alho for cultivado em solo que tem muito metal pesado, ele puxa demais. Então, dependendo de onde vem o alho, toma cuidado de onde foi tirado esse alho, porque tem muito alho sendo vendido aí com uma quantidade de metal pesado absurdo, tá? Então, investiguem a região de vocês aí. Mas pega 12 dentão de alho, tira a casca, corta em 4, corta em cruz, né, que a gente fala. Pega meio quilo de mel, põe os 12 dentes de alho dentro, fecha e deixa na geladeira pelo menos ali umas 3 semanas. Depois consome uma colherinha e pode usar o alho picado para usar na comida e tudo. Esse mel com alho é bem curativo. É uma receita muito antiga. Normalmente a gente faz 1 quilo ou meio quilo nesse inverno, né? E deixa para o próximo inverno. Aí no próximo inverno consome esse que fez ao longo do período e já faz um outro para o próximo. Então ele fica mais ou menos 12 meses curtindo o alho dentro. Aí o gosto do mel fica bem apurado em relação ao alho. Fica mais medicinal. Tem uma outra receita que é mais simples, que é curta, que é você pegar 5 cebolas roxas, 12 dentinhos de alho, 1 kg de mel, bater tudo no liquidificador, pôr num pote de vidro, nunca em pote de plástico, que fermenta, põe num pote de vidro, geladeira. E aí uma colherinha por dia para ajudar a matar a zinhaca do corpo, né? Isso também fortalece muito. Isso é coisa para vocês pesquisarem, tá bom? Estou passando aqui, mas eu não sou nutricionista e nem médico nesse assunto. É só comentário aqui de maneira geral. Chá de equinácea, pesquisem sobre a plantinha que chama equinácea. É uma flor, né? Essa florzinha de equinácea
extrato fluido de equinácea, chá de equinácea. Dei uma estudada, é uma plantinha que mata coisas bem profundas aí, né? Cura, isso é parte para estudo, né? Fitoterapia. Qual outra coisa que é legal nessa época? Própolis, né? Nem preciso te falar. Eu tomo todo dia 40 gotas de própolis. Todo santo dia, há trocentos anos. Então, a dosagem, né? Posologia, eu não dou para ninguém. Estou falando que eu uso. Não sei, tem gente que fala que 20 gotas tá bom, tem gente que fala que é 10, tem gente que fala que é 50. Eu aprendi com 40, muito tempo atrás, há décadas, e continua sendo 40. Eu escutei isso de um médico de medicina chinesa, ele estava me explicando coisas na época, e ele falou, não, todo dia toma 40 gotas. Eu falei, então tá bom. E comecei a tomar e não parei mais. Então é bem funcional também. Clorela, né? Sempre falo da clorela. Trocentos anos, clorela é uma alga. Ela limpa metal pesado do corpo, desintoxica e é um suplemento completo. É um dos alimentos mais completos que tem, né? Clorela, alga verde. É uma alga que tem normalmente num mar específico ali. Ela ajuda a limpar inclusive o metal pesado do corpo. Então a clorela é para estar aí no cardápio do café da manhã que eu falo, né? Compra o comprimidinho, manda para dentro. O que mais? Ninguém tem mais perguntas, também não vou falar mais nada. Se não tem interesse, não preciso ficar me estendendo, né? Ninguém tem mais pergunta, nada? Senão eu fico aqui falando aleatoriamente de coisas e não sei nem se tem interesse, né? Estou vendo aqui os comentários, mas acho que não tem mais nada. Ah, sim, no curso eu vou abrir um pouco mais a fundo, sim. Porque no curso dá, né? Porque daí a gente fica 2 dias em imersão, aí curso é um pouco mais fácil. Nas aulas eu sempre comento essas coisas, mas aula eu foco mais nas técnicas, né? Então a aula que eu dou semanal, tanto para grupos online, que são os grupos que tem lá no site, como os grupos presenciais que a gente está formando. Tem os meus alunos mais antigos, pouca gente, né, que é presencial hoje em dia, a maior parte online, mas tem pessoal que pode estar entrando no site e vendo. Então, nos cursos, nas aulas, a gente entra bem mais fundo nisso. É o que eu expliquei, né? Não é que eu não quero, porque tem coisas que a gente fala aqui de forma leviana, isso acaba mais prejudicando do que ajudando. Eu já tomei muita puxada de orelha, inclusive das entidades, que às vezes vem e arrasta, né? Fala, você não aprendeu ainda a fechar sua boca de caçapa? Não falam desse jeito, né? Tô brincando. Mas mais ou menos isso, por aí, né? Eu tomo umas puxadas de orelha porque às vezes eu vou um pouco além. E não é que não pode, porque algumas pessoas usam isso de forma equivocada. E quando começa a praticar a aula e entra para dentro da tradição, e começa a seguir linhagem, seguir ensinamento, seguir preceito, aí a carga é um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que as entidades, as tradições ajudam, que são todos os mestres ligados disso na ancestralidade, né? Quando a gente fala de uma tradição é porque todos os praticantes que ascensionaram na linhagem, obviamente ajudam todo mundo que pratica. Então a gente cria uma corrente de energia grande. Então quando a pessoa entra para praticar, se faz besteira com a informação, com o conhecimento que está usando, aí vamos dizer assim, né? Se subir a montanha é difícil. A hora que tomba lá de cima, a pancada é feroz, que é o que eu sempre falo para alguns praticantes. Chega em determinado ponto, tem que tomar muito cuidado com o que fala e com o que usa em relação ao que aprendeu, porque a cobrança é um pouco mais pesada. Não é? Tem acreditado, né? Quanto mais poder, maior a responsabilidade. O poder não tem a ver com violência, com agredir pessoas, com fazer magia contra alguém para se favorecer ou favorecer alguém. Não é para atacar, não é para gerar violência, pelo contrário. Então o desenvolvimento é para a gente entrar num estado de paz. E que todo dia é difícil estar em paz, né? Mas pelo menos a gente tenta fortalecer e abrir canais no corpo em que a questão de ver espírito, psicografar, incorporar, isso se torna tão irrelevante porque é algo que nas culturas, e isso eu explico mais a fundo para quem pratica, e vou abordar aí nos cursos, para quem faz é uma condição que vai se tornando natural, não é uma coisa que todo mundo tem que ser especial ou melhor do que alguém. Porque não é essa a intenção. A gente fala com o espírito o dia inteirinho. Toda pessoa viva, uma formiga viva é um espírito. Tudo que é vivo é espírito. E não tem nada que não é vivo. Uma parede é viva. Se ela não fosse viva, já tinha deixado de existir, né? Tem moléculas vivas ali sustentando ela inteira. Tem orixás, tem devas, divindades, o nome que vocês quiserem dar. Então, nosso corpo, essa parede, o universo inteiro, manifesto é manifesto. Tem uma sustentação de energia. E a gente busca isso, né? Transcender a ilusão, transcender o apego. É isso que é ensinado mais profundamente
E a gente tem as fórmulas, os métodos, as práticas, os fundamentos. Então, quando a gente vai seguindo isso, automaticamente, isso que a gente chama de autorrealização. Não importa o método, não importa o fundamento, desde que seja fundamentado, ele tem uma realização. E aí o cultivo, óbvio, né? Depende de cada um. Tem pessoas que cultivam um pouco e desenvolvem muito. Tem pessoas que cultivam muito e não desenvolvem nada, porque a intenção não está ali. Só estética, né? Tem muita gente que vai para a escola para fazer aula presencial, ou quando eu vou dar aula, ou quando a minha esposa está dando aula, ou outros professores que eu conheço falam muito disso, né? É que a gente, pelo menos eu, minha esposa, a gente tenta levar isso mais perto possível das traduções orientais na forma de ensinar. Pelo menos a gente tenta, né? Adaptando o que tem que ser adaptado para a cultura daqui. Mas tem muita gente que vai para os locais para ficar tirando foto, para postar em rede social. E aí vai aquelas roupas da marca e não sei o que, tudo emperequetado. Ou vai para buscar relacionamento afetivo, né? E não para buscar um desenvolvimento interno. Então cada um vem com um propósito. Eu falo, no começo não importa muito o propósito, desde que comece a praticar. Chega um ponto que se pelo menos praticar fisicamente, fizer direito, alguns benefícios vão ser colhidos. Se conseguir ir um pouco além e se esforçar, tiver uma intenção um pouco mais forte para querer desenvolver, eles chamam de prática de benefícios infinitos, não é à toa. Porque a gente não sabe até onde isso vai. Os grandes mestres transcenderam. Então eles ascensionaram e até hoje continuam ajudando todo mundo que está buscando o mesmo caminho, né? Isso que a gente fala, a partir do momento que a gente vai praticar aquilo que já é praticado, que tem um fundamento, e óbvio, conforme a gente vai recebendo mais informações, a gente vai passando, então não é que a gente fica, foi feito daquele jeito há 2, 5, 10 mil anos atrás, todo mundo faz igual. Não é isso. Ao longo desses 5, 10, 15, 20 mil anos atrás, foi lapidado isso tudo durante muito tempo. Então essa lapidação de todo esse conhecimento, quanto mais tempo passa, mais vai sendo lapidado. Não porque o conhecimento é imperfeito, mas porque conforme as pessoas vão desenvolvendo, elas vão tendo mais clareza em relação a como compreender isso no externo. Porque antigamente, como é que você ia falar que a energia da luz parecia uma ondinha? Você falava que parecia um dragão, uma serpente, uma cobra, que era uma ondinha de luz. Hoje a gente já sabe como é que os corpos eletrônicos, com o equipamento correto, que realmente a partícula da onda parece. Até fotografaram, né? Uma das partículas lá que parece um yin yang. Olha lá, como é que os caras viam isso lá atrás? Por quê? Clarividência de outro jeito. Não é simplesmente ver espírito. É observar canal de energia, e na época não tinha como você falar, é um fóton, entendeu? Na época você tinha que falar que parece com algum bicho, parece com alguma coisa. Então hoje a gente consegue cruzar esse ensinamento, que é justamente isso que eu vou fazer no curso, tentar cruzar algumas coisas, mas sem perder o fundamento da parte espiritualista. Porque a gente sabe que cientificamente, primeiro, eu não sou cientista, nem físico, então eu não posso explicar de coisas que eu não tenho competência técnica. Mas da parte interna, sim. Então a gente cruza os conhecimentos, não para criar coisas mirabolantes para as pessoas viajarem na maionese, nada disso. Pelo contrário, para que esses fundamentos ancestrais, que buscam desenvolvimento interno para uma autorrealização, para as pessoas terem um pouco mais de entendimento, né? Começar a ter mais lucidez espiritual em relação às coisas, possam ser aplicáveis. Para que independente de a gente virar monge ou tá na nossa família, que é o meu caso, né? Que vive de dia a dia aqui, trabalhando normal, fazendo tudo. Então nessa encarnação, pelo menos, eu não estou como monge, né? Que nem o pessoal tira sarra, mas nas outras você foi monge um monte de vezes. Não interessa, porque eu fui eu que eu deixo de saber. Se eu não usar aqui para nada, não importa quem eu fui, eu deixei de ser, ou quem eu vou ser, ou quem eu sou espiritualmente. Aqui, isso tem que estar fluindo naturalmente a partir de mim. Por isso que eu falo, se a gente sabe e tem o fundamento, eu posso sentar com qualquer um. Se eu tiver o fundamento, eu vou longe. Mas é para a vida inteira. Se o próprio Confúcio, quando eu estava com 80 e tralalá, falou que eu queria ter mais 80 e poucos anos para aprender alguma coisa, quem sou eu para falar que sei, né? O máximo a gente transmitindo aquilo que é possível. E são 12 dentes de alho e 500 gramas de mel. Se for o só de alho, né? Senão é o com 5 cebola roxa, 12 dentes de alho e 1 kg de mel. Aí bate tudo no liquidificador. O alho é só cortar em 4 e jogar dentro do mel. E deixa o mais tempo possível, dentro da geladeira, tá? Porque ele começa a fermentar, é melhor deixar na geladeira. Sim, Cris, é um processo contínuo, né? Aí as coisas vão acontecendo, mas não adianta querer explicar isso para os outros. Eu caí nessa besteira uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a explicar isso um pouco mais aberto, na época não pela internet, nem a porrete, era só alguns alunos bem pouco presenciais.
E eu caía na besteira, às vezes, de alguns grupos, eu tentava falar que isso era bom, que ajudava, que fortalecia, em que mexia com os canais, e blá, não adianta. Aí eu entrei em um monte de grupo, pratiquei um monte de linhagem, fui iniciado um monte de linhagem, pratiquei vários, gosto até hoje. É o que eu falo, ninguém vai vir aqui e falar pra mim que o Terry foi me criticar e falar mal da minha linhagem. Eu nunca fiz isso pra ninguém. Tem pessoas que eu tenho mais ou menos afinidade, mas nem assim eu não chego pros outros criticando. Quando alguém me pedir, mas aquele professor ou professora tal. Observa a pessoa. Não é eu que tenho que dar a conclusão, não sou eu que vou julgar. Então as coisas que eu já pratiquei, normalmente eu recomendo para os outros. Livros, linhagens, outros professores. Canso de publicar aqui um monte de gente. Eu só parei um pouquinho de ficar postando toda hora também, porque, porra, não dá, né? Que é sempre um caminho de via única. Tirando o pessoal que às vezes está aqui mais no meu convívio, que a gente vai se ajudando, a maior parte das pessoas não tem muito isso não. Aliás, hoje em dia é muito estranho, né? Parece que todo mundo quer criar, né? Vamos escutar lá o que ele está falando, pra gente também fazer e não sei o quê. Adoro essas coisas, porque quanto mais me desafia, mais eu puxo. Vamos lá, passa perguntas aí bem profundas, vamos ver até onde vai. Ninguém passa, né? É difícil. Tem que sentir, Cris. É por isso que eu falo, para vocês que são praticantes, para o pessoal que é aluno, não adianta a gente explicar. Se o próprio Buda falou que podia perguntar o que quisesse para ele, menos sobre iluminação, e não quer dizer que eu estou falando que eu sou iluminado, que alguém é iluminado. As pessoas têm um conceito cego de iluminação. Era para ser o contrário, né? Era para trazer luz, claridade. Estado de iluminação é estado de paz profunda. Só isso. Simples assim. O resto, que o pessoal chama de iluminação, é ver espírito, projetar no astral. Isso não tem nada a ver com iluminação. Isso daí são consequências de quem a gente é naturalmente. De novo, todo dia a gente conversa com o espírito o dia inteiro, seja na forma humana, animal, de planta, parede, espírito fora do corpo. É espírito é espírito. É a unidade, né? A fonte. Deus, o nome que vocês quiserem dar. É a unidade de todas as coisas. O tudo e o nada, aquela coisa toda, né? Aquilo que não pode ser dito nem explicado, como diria o querido Lao Tzu. Então, não dá para explicar. Para baixo disso, o próprio Buda falou que não adiantava perguntar. Que a gente tem que praticar e cultivar. Que a partir do momento que você sabe, você sabe. Se você não sabe, você tem que cultivar. Se tem a dúvida, é porque não tem a certeza. Então, a partir do momento que eu tenho dúvida de alguma coisa, é porque ainda não tem a realização daquilo que foi feito. Só isso. Que a informação ela tem que fluir naturalmente a partir das pessoas. Isso tem que acontecer com todo mundo. E é natural de todo mundo. Isso que eu falo, não é mérito de ninguém. O mérito é do cultivo. Todo mundo tem esse direito, por nascença. Todo mundo que nasce aqui e tem um corpo tem direito por nascença à ascensão. Todos. Por isso que nos panteões antigos, principalmente taoístas, tinha lá prostituta, erudito, músico, filósofo, assassino, bandido. Tinha exemplo de um monte de pessoas que chegaram a um nível de realização altíssimo, em que conseguiram purgar, né, todo aquele sofrimento daquela vida que geraram, não importa se as pessoas perdoaram ou não, estou falando de estado de consciência, conseguiram ao longo de uma vida limpar toda aquela nhaca que fez, e esse é um dos motivos que eu já cansei de explicar, que era por isso que era dado o nome de iniciação espiritual em várias linhagens orientais antigas, que muitas das pessoas que entravam para a linhagem vinham de situações lastimáveis, né? Hoje em dia não é assim, mas imagina a época de vilarejo, de tribo. Às vezes a pessoa nascia numa tribo em que matar os outros era normal. Fazer mal, sequestrar, roubar, porque era privação de comida mesmo às vezes. Então as pessoas faziam barbaridades na época e continuam fazendo até hoje em dia, né? De uma forma um pouco mais disfarçada, ou não, né? Que hoje em dia a coisa está meio explícita, mas continuam criando competição e maldade de todo tipo. Vê-se aí o caos que está no mundo, né? Competição e guerra para todo lado. Cadê a iluminação do povo, né? Se a humanidade toda, é o que eu já cansei de falar há anos e anos, peguem textos meus, eu devo ter mais de 2.000 páginas de texto escrito dessas coisas, ou mais até. Mas pega os textos antigos que estão nas redes sociais, os mais antigos, que eu postava lá em 2011, 2010, e outras coisas que era grupo fechado, né? Que na época era Yahoo, algumas coisas de grupinho fechado. As mesmas coisas daquela época, coisa que a gente continua falando, mas de uma outra forma às vezes, né? Melhorando um pouco a forma de passar. Mas isso sobre o pessoal acreditar que sem fazer nada as coisas simplesmente acontecem, não acontece. A água parada apodrece, cria mosquito e nada acontece. Então a gente precisa sim de movimentar a energia de algum jeito. Agora,
colocar a parte esquizotérica nisso, pelo menos comigo não rola. Eu não gosto, né? Essa parte muito mística de criar folclore nas coisas, não. O que existe é respeito. Se você entrar numa linha de umbanda, candomblé, se você entrar numa linha taoísta, budista, de yoga, você tem alguns preceitos, algumas coisas para seguir, não de uma forma religiosa. Lógico que você tem as vertentes religiosas, que você vai para um templo, você vai ficar numa igreja, num terreiro, num ilê, numa tenda, numa choupana, não importa. Aí você vai ter as regras do local, da cultura. Quando a gente pratica aberto, então tem as regras dentro da prática aberta, que a gente fala que é aberta para as pessoas que vivem na cidade. Então você tem que adaptar algumas coisas, porque a pessoa não vai ter 8 horas por dia para praticar. Vai ter às vezes 1 hora por semana. Mas por causa disso vai deixar de fazer? A pessoa vai deixar de ser iluminada por causa disso? Não. Porque a iluminação não tem a ver com ver espírito. Tem a ver com ela atingir um estado de consciência que se ela estiver dentro do corpo físico, no corpo astral, qualquer outro corpo, ela tem a sanidade. Ela consiga lidar com aquele ambiente, com as formas e com toda a energia que ela tem que lidar de uma forma compassiva e não agressiva. Então essas são coisas básicas, né? Que hoje em dia está difícil, que é só porradaria e competição. Né? Todo mundo disputando tudo com todo mundo. E no mundo espiritual é um nojo. Desculpa, mas sinceramente, quanto mais a gente vai vendo o que está acontecendo hoje em dia, mais asqueroso se torna, né? As pessoas vendem de tudo, de qualquer jeito. E aí tem uns que me escutam que falam, você está fazendo a mesma coisa, né? Você não falou dos teus cursos, das tuas aulas, você está vendendo. Eu estou expondo. Eu não estou vendendo um produto, porque eu não sou um produto, né? Então eu não posso vender uma coisa que eu não sou. Mas qualquer um que conversa comigo sobre isso, pode sentar e a gente conversa, sem problema algum. A gente vê até onde o conhecimento vai de cada um e o que eu posso ajudar, eu ajudo, o que eu não posso, eu não atrapalho. É simples assim. Por isso que eu falo, eu não vou ficar criticando outras pessoas, o que elas falam, deixam de falar, e nem vou ficar vendendo coisas minhas. O que eu falo é que, hoje em dia, está asqueroso a forma como as pessoas estão tratando coisas que são simples. Respeito a si mesmo e respeito ao próximo. São coisas muito simples. Não estou falando de uma religião, nada, estou falando de coisas básicas, né? E hoje em dia está difícil. As coisas que eu vejo, tem gente vendendo curso de respiração para a pessoa alucinar. Quer dizer, está hiperventilando o cérebro achando que está incorporando espírito. Então, hoje em dia a coisa está difícil, né? Mas, como aquele sábio ditado, né? Cada um tem o professor que merece. Eu não sou professor de ninguém. O máximo que eu faço é ser um instrutor, um facilitador. Eu ensino, se a pessoa escuta e põe isso em ação e tiver afinidade, obviamente algumas coisas acontecem. Como com qualquer outro assunto na vida, né? Quantas pessoas eu não aprendo um monte de coisa todo dia? São meus professores todo dia. Com os espíritos, com as pessoas encarnadas, eu falo, com o espírito vivo aqui ou vivo fora daqui. Porque vivo está do mesmo jeito, né? Isso daí eu deixei até explicado já em vídeos. A gente tem 2 portais, do nascimento e da morte. O resto é vida. Dentro do corpo, fora do corpo, em outro planeta, é vida. Vida é vida. Vida nunca termina. Por isso que eu falo, a consciência é vida. De uma forma um pouquinho aí pejorativa, vai. Mas a consciência é vida. De certa forma. Então a gente tem que cultivar esse estado de consciência para que a vida, que faz parte, né, que é o nosso contexto dentro ou fora do corpo, a gente tenha mais naturalidade, para que a gente não crie apego e esse apego sustente uma ilusão. Todo tipo de ilusão, física, astral ou de qualquer outro plano dimensional, todo tipo de ilusão é uma cristalização de uma série de intenções, individuais ou coletivas. E elas só continuam cristalizadas porque a gente continua se apegando a elas. A partir do momento que a gente não tem apego, a forma volta ao estado natural dela. E isso a gente vai estudando mais a fundo, né? Então aqui fica um pouco mais da teoria. Agora eu preciso sair que eu tenho compromisso. Então acho que deu para abordar alguns teminhas e fiquem convidados, tá? O curso de setembro, lá em São Paulo, que o Edson está organizando, está no site a explicação, vocês podem entrar, vou deixar o link aqui. Aquele é aberto a público, é geral, para todo mundo. As aulas, a gente tem, tanto aula de prática interna, da parte de alquimia interna, esses conhecimentos. Tem os grupos, está divulgado lá no site, vocês podem passar mensagem se quiser, ou aqui no Instagram tem, né? Eu sempre publico aqui, falando um pouquinho. Tem um grupo que é só de meditação, que é só aula de meditação guiada. Eu uso alguns instrumentos, diário de cristal, essas coisas. E tem os cursos, né? Os cursos, alguns eventos, que são abertos a público, no caso desse de setembro, alguns outros que eu vou divulgar ainda. E tem os que são fechados, que é só o pessoal que já pratica. Daí a gente faz alguns eventos
que é só para praticante, que já tem aí o desenvolvimento, que possa dar para praticar fisicamente posturas, métodos, respirações, que a gente vai fazer um pouco disso no curso, mas o curso vai ser focado para a parte teórica, para a parte de meditação e para algumas sintonizações. E as aulas, né, aí são práticas mesmo. Toda semana tem que ter o seu tempinho ali para praticar, como uma sala de aula presencial, de yoga, de qigong, de alquimia interna, de budismo, de taoísmo, de qualquer coisa. Aí são aulas que tem que ter ali um certo cultivo. E um cultivo porque a gente gosta. Eu falo, nessas coisas não adianta ir por obrigação acadêmica. Você tem que ir para a escolinha aprender o beabá, porque senão você vai ser reprovado. Não. Tem que fazer com tesão, tem que fazer com vontade. Porque caminho interno é assim, se não tiver tesão para fazer, nem começa. Senão a energia não sobe, né? Você não tem realização se o seu cérebro está fechado para isso, né? Se a gente tem dúvida de quem a gente é, do que a gente sente, dificilmente essa energia aflora. Então a gente tem que ter certeza. E a certeza do caminho que a gente está trilhando. Não como imagem ou um espelho de outra pessoa, mas como o cultivo e a realização de si mesmo, do próprio coração. Então eu falo, eu só sou um facilitador, eu só ensino, assim como meus professores também foram, físico ou não, e os que estão desencarnados também, claro, né? Simplesmente facilitaram o caminho meu e de muita gente, e eu tento fazer o mesmo, né? Facilitar o caminho daqueles que se cruzam com o meu, né? Então a gente fala, a gente vai cruzando o caminho das pessoas, as pessoas vão cruzando o nosso, e a gente acaba se ajudando. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não estou ali para ser mestre ou guru de ninguém, é só para passar um pouco do que eu sei, e é a mesma coisa que eu faço em vídeo aqui. Para todo mundo. Então tá aí no YouTube, não tem nada, nem habilitar a monetização lá, não habilitei até hoje. Tentei uma época habilitar, de tanto me encheram o saco, habilita. Não deu certo. Lá não dá muito certo, então eu falo assim, vamos cortar o intermediário, né? Se alguém quiser fazer doação alguma coisa, frequente as aulas. Se não gostar de praticar, fica escutando o Terriflix, que eu falo, eu brinco com meus alunos, né? Quem não gosta de praticar tanto, fica escutando o Terriflix. Pelo menos vai aprender, talvez, alguma coisa, e depois, com o tempo, de repente, desenvolve o gosto, começa a praticar mais profundamente. Então, um grupo é aberto para todos, tanto para quem quer fazer aula, e para quem quer se aprofundar um pouco mais nos cursos, pode se aprofundar, e lá a gente vai conversar um pouco mais a fundo, tá bom? Então, fiquem à vontade, entrem no site, dá uma fuçadinha lá, e quem tiver afinidade, fique à vontade aí para me procurar, certo? Abraço para vocês, boa noite e até mais.